Bom dia a todas e a todos. É com enorme satisfação que vos dou as boas-vindas a esta iniciativa de comemoração dos 25 anos do Grace e que marca o início de um ano de celebração, mas também de reflexão e compromisso para o futuro. Desde a sua criação, em 2000, o Grace tem desempenhado um papel fundamental na promoção da responsabilidade social e da sustentabilidade corporativa em Portugal. Ao longo destes 25 anos, temos acompanhado a evolução do papel das empresas, incentivando práticas mais éticas, sustentáveis e responsáveis. Crescemos em número, em diversidade, mas acima de tudo em impacto. Hoje somos uma rede consolidada de empresas que reconhecem que a criação de valor deve ir além dos resultados financeiros, integrando também preocupações sociais, ambientais e de boa governança. O mundo mudou muito desde que iniciamos esta jornada a 25 de fevereiro de 2000, sob a presidência de João Sá Nogueira, da INAPA, à qual se seguiu a liderança de João Reis, da BP, da Conceição Zagal, da IBM, da Paula Guimarães, do Montepio e da Margarida Couto, da VDA. E hoje, exatamente 25 anos após a constituição do Grace, o seu propósito é ainda mais crítico. As exigências dos consumidores, dos investidores e da sociedade em geral tornaram-se mais desafiantes. E é nosso dever, enquanto catalisadores da mudança, ajudar a garantir que a sustentabilidade está cada vez mais no centro da estratégia e da gestão das nossas empresas. Neste contexto, a sustentabilidade nas suas dimensões ambiental, social e de governança tornaram-se uma referência essencial para as empresas que pretendem não apenas mitigar riscos, mas também criar valor a longo prazo, criando, obviamente, impacto positivo nas pessoas e no planeta. Gostaria de agradecer a todos os que fizeram e fazem parte desta história. Aos órgãos sociais, aos nossos associados, aos parceiros, a todos os nossos colaboradores e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o crescimento e afirmação do Grace como uma referência na promoção da responsabilidade corporativa e da sustentabilidade em Portugal. Contamos com todos para gerarmos ainda mais impacto neste novo ano. Chamo agora a Fernanda Freitas, que apresentará os nossos convidados e conduzirá a conversa desta manhã. Obrigada, Isabel. De facto, aqui estou eu, Fernanda Freitas. Fui jornalista na RTP, mas entretanto criei uma empresa de comunicação, a Eixo Norte-Sul, uma empresa associada do Grace, Empresas Responsáveis, e à qual temos o orgulho de pertencer há já 9 anos. Vivemos um momento desafiador para a sustentabilidade, onde as empresas precisam equilibrar o crescimento económico com a responsabilidade social. Assim, vou moderar um painel que marca o kick-off das celebrações dos 25 anos do Grace, onde vamos explorar os desafios e as oportunidades em cada dimensão dos ESG, entendendo como podemos alinhar os negócios de forma mais resiliente, sempre com um impacto positivo para as pessoas e para o planeta. Venha daí conhecer o nosso painel. Para isso, temos hoje connosco 3 convidados muito especiais para nos ajudarem a responder a algumas questões. Para nos falar do E, temos a Inês Costa, partner em sustentabilidade na Deloitte, onde tem levado a cabo projetos nacionais e internacionais relacionados com advisory estratégico em sustentabilidade para instituições públicas e privadas. É também antiga secretária de Estado do Ambiente e adjunta do Ministro do Ambiente para a área da economia circular. Em representação do S, temos hoje connosco o Filipe Santos, diretor e professor catedrático da Católica Lisbon School of Business and Economics. Está aqui neste posto desde 2019 e é pelo 6º ano consecutivo eleito na lista Stanford dos 2% dos cientistas com mais impacto no mundo. Foi também o primeiro presidente do Portugal Inovação Social. Para nos falar do G, ou do G, convidamos a Alice Curi, Head of Legal na Elexia Portugal, fundadora da iniciativa cívica Women in ESG Portugal, é também membro do Conselho Operacional do Center for Sustainable Finance da Universidade Católica Portuguesa, exercendo há mais de 13 anos advocacia e docência com foco nos mercados da energia. Muito obrigada a todos por estarem aqui connosco neste dia tão especial para o Grace e apesar da regra ser o ESG, eu vou começar pelo G, até porque Alice parece
parece-me sem governança dificilmente conseguiremos estabelecer qualquer meta que seja proposta em qualquer empresa. Uma boa governança é a base para que as práticas ambientais e sociais sejam implementadas de uma forma eficiente e transparente. Eu diria que sem uma governança forte, todas estas iniciativas sustentáveis correm o risco de serem apenas declarações sem qualquer tipo de impacto real. Mas eu acredito, Alice, que hoje em dia muitos dos negócios e sobretudo as empresas que nos acompanham estão a enfrentar resistências, nomeadamente resistência interna ao mudar processos para modelos mais sustentáveis. Há conselhos que podemos deixar para esta transformação? Fernanda, é uma alegria estar aqui, é um quarto de século, é muito importante. E é uma alegria também ver o G ou o D entrar na equação no começo, né? Na verdade, eu penso no D como um meio para poder conseguir implementar e efetivar todas as mudanças que a gente precisa fazer. Em termos dessa resistência, é realmente muito comum, seja pelo lado da avalanche regulatória, a carga regulatória é muito pesada, seja pelo lado financeiro ou o pensamento executivo, que ainda é muito curto prazista, digamos assim, e é difícil, né? Isso é uma mentalidade que se muda com décadas, e a gente não tem décadas, né? Então, vivemos em um binômio complicado. Eu acho que a principal função dos conselhos, e aí não só dizendo de administração, é justamente liderar mudanças. O que a gente tem que aceitar é que o driver da mudança atual é a urgência climática, é o aquecimento global, e são os fatos inequívocos científicos colocados na mesa. Uma forma de vencer essa resistência é trazer a ciência para a tomada de decisões, redesenhar a governança tradicional por uma governança que conduza a essa resiliência e prosperidade das empresas, que no timing atual é impossível sem colocar sustentabilidade como pedra angular, e eu costumo dizer imperativo categórico dos negócios. E eu vejo que mudar essa mentalidade de resistência passa muito também por mostrar que o caminho não está sendo feito sozinho. Daí a importância, por exemplo, de associações e de instituições como o GRACE, porque mostra que o caminho não está sendo feito sozinho, né? É um corolário do ODS 17, o Partnerships for the Goals, e é por meio dessa partilha das boas práticas, o que tem dado certo, o que tem dado errado, a gente fala muito pouco no que tem dado errado, né, os desafios, e construir um conhecimento sobre essa mudança muito grande que está em constante desafio. Eu acho que isso tudo diminui a resistência. Quando você mostra que não está sozinho, tem boas práticas e desafios de pares para partilhar, né? E que é um imperativo categórico colocado pela ciência. Exato. Eu acho que esse é o melhor caminho. Eu desconheço outro. Exato. Filipe, esta questão das empresas terem precisamente estas boas práticas, e é uma das coisas que fazemos aqui no GRACE, portanto, muita partilha de boas práticas, mostra-nos que, de facto, esta dimensão social da sustentabilidade exige empresas cada vez mais éticas, mais transparentes, mais responsáveis, mas também inclusivas. E isto vai, obviamente, muito para além da filantropia. Portanto, há práticas reais que melhoram a vida das comunidades onde as empresas estão envolvidas, dos clientes, dos shareholders, dos stakeholders e, em última instância, dos colaboradores, também fundamentais. Contudo, e sabendo que a importância que a diversidade e a inclusão têm hoje em dia, nesta perspectiva também científica para a inovação e o crescimento sustentável, eu acredito que há também alguma resistência, se calhar não tão interna, mas externa. Hoje em dia estamos a olhar para desafios que vêm do outro lado do mundo. As empresas devem continuar a integrar estes valores, devem continuar, a Europa deve continuar forte e unida nesta prática, nesta boa prática de empresas com diversidade e com inclusão. Fernanda, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e celebrar em conjunto os 25 anos do GRACE. O GRACE é um projeto mobilizador, muito pioneiro quando surgiu em 2000 e mobilizador das empresas e, portanto, muito importante para avançarmos com a agenda de impacto, de sustentabilidade das empresas no seu contexto. De facto, o termo do S tem sido, se calhar, um bocadinho o parceiro esquecido do ESG. A governança é fulcral como instrumento, como foi referido. A parte da mudança climática e ambiental tomou a dianteira, dadas as preocupações e também a maior facilidade em medir, enquanto o S foi um bocadinho esquecido, mas está, de facto, agora a entrar na agenda, se bem que com agora também vindo dos Estados Unidos, algum pushback, portanto, alguma retração. Mas é fundamental. Uma questão é as ideologias do momento e outra questão é os valores fundamentais. E hoje sabemos, e há evidências também, que incorporar nas empresas valores fundamentais de diversidade e de inclusão beneficia as empresas. Beneficia desde logo porque a maior diversidade aumenta a criatividade e a inovação dos colaboradores e das equipas de trabalho. Sabemos que uma lógica de inclusão
tem benefícios grandes, por um lado, porque temos capital humano para aproveitar, e, por exemplo, países que têm as mulheres mais empoderadas, com maior proporção na força de trabalho e em cargos de liderança, são países mais desenvolvidos em média do que os restantes. Quando incluímos pessoas com deficiência na força de trabalho e criamos um contexto, essas pessoas conseguem brilhar e ser tão produtivas como pessoas ditas normais, portanto é uma questão de contexto, e as empresas que têm essa preocupação não só conseguem criar um ambiente de trabalho mais resiliente, mas também ganham muita lealdade e motivação dos colaboradores. E, aliás, há estudos que demonstram que empresas socialmente responsáveis têm 25% menos, em média, turnover de colaboradores, de facto, pelo ambiente coeso e de motivação e de lealdade que criam junto do seu entorno. Portanto, há valores que não mudam com as ideologias do momento e as empresas têm que perceber o que é importante e aquilo que devem articular na sua estratégia e no desenho das suas operações. E curiosamente, sempre que o Grace ausculta as várias empresas que o compõem, sentimos que as empresas têm muitas preocupações cada vez mais com os seus colaboradores, precisamente. A questão da governance ou da governança também está no topo, mas curiosamente, Inês Costa, quando se abordou a questão dos temas materiais e se fez um inquérito aos associados, o tema mais relevante foi de facto a ação climática. E a ação climática que traz necessariamente riscos, mas traz também oportunidades, e eu acredito que estar também neste ecossistema, que é o Grace, pode ajudar a preparar os líderes para impulsionar estas mudanças de uma forma mais sustentável e eficaz. Obrigada, Fernanda, pela pergunta, e dou meus parabéns ao Grace, obviamente, são 25 anos muito produtivos, e acho que estaremos aqui certamente a celebrar os próximos 25 e mais 25, espero eu, e com todo este trabalho feito. Eu, por acaso, sobre essa pergunta, eu aqui há uns tempos fui confrontada com um tema numa conferência que me perguntaram se a Inês tivesse um superpoder, qual seria? Foi uma conferência de sustentabilidade. E eu, na altura, disse logo que, se eu pudesse, eu voltava atrás e colocava, no primeiro ano de faculdade dos líderes empresariais nacionais, colocava o livro dos limites ao crescimento do MIT. Ou então, o Worth for All, que é o mais recente do Clube de Roma. Porque eu acredito seriamente que muitas das questões que a Alice e o Filipe referiram estão relacionadas com as bases da aprendizagem que nós temos hoje em dia. Como é que nós estamos a preparar os futuros gestores, os futuros líderes empresariais nacionais, se estamos-nos a equipar com informação suficiente para eles conseguirem lidar com estes desafios, como sejam das alterações climáticas. E isso começa, na minha opinião, e a opinião de outros economistas, precisamente no primeiro ano da faculdade, nos primeiros anos da faculdade. Trazer temas como seja a economia ecológica, limites termodinâmicos, parece algo pouco relevante para os cursos de economia e gestão, mas claramente é cada vez mais essencial dotar os líderes desse tipo de conhecimento, e é onde ele se cristaliza, é precisamente nesses primeiros anos de ensino universitário. E, portanto, eu acho que o Grace, nesse contexto, tem aqui uma boa âncora para conseguir começar a motivar essa alteração, essa transformação nos currículos, que eu penso que ainda é algo que nós rapidamente poderíamos estar a fazer já desde há algum tempo, e que se calhar não teríamos tantas dificuldades em aceitar, por exemplo, os desafios da regulação, como a Alice falou, que se viu hoje, ou aceitar os desafios de transformação e inovação organizacional que o Filipe falou. Se realmente tivéssemos trazido esses tópicos há 20 anos atrás, curiosamente, foi um dos trabalhos no primeiro ano de faculdade que eu tive do curso de Engenharia do Ambiente no Técnico, foi precisamente ler o nosso futuro comum, o relatório das Nações Unidas, de onde foi beber muita coisa do limite ao crescimento e preparar um trabalho sobre isso. Aquilo marcou-me e, de facto, posso dizer que ajudou a moldar aquilo que o meu percurso profissional ao longo dos últimos 20 anos. Inês, portanto, lá tem um DIN de uma universidade. Eu acho que é de aproveitar. Exato, é de aproveitar. Claro. Acho que o Filipe já não precisa tirar muitas notas porque vai fazendo isso. Mas, curiosamente, apesar de estar aqui com o S, não podemos esquecer este lado. Aliás, vocês os três são formadores nas vossas áreas, são professores, e a educação é fundamental, Filipe.
esta questão de termos os jovens cada vez mais cedo em contacto com os ESG e também com os ODS, já lá vamos ao Observatório também da Católica, mas está, digamos, na base, eu diria, das vossas preocupações, não é? Porque nós já não vamos para novos, mas os nossos jovens que aprendem connosco podem aproveitar. Exatamente, não, e está demonstrado que as pessoas mais jovens bebem mais e se transformam mais do que as pessoas mais velhas e, portanto, eu até diria mais do que a Inês, os anos de formação universitária são anos, de facto, formativos das crenças, das abordagens, da forma de ver o mundo, mas também começa muito mais cedo. E nós, por exemplo, na Católica, no âmbito do nosso Yunus Social Innovation Center, estamos a trabalhar já com públicos do secundário e até do básico, 7º e ao 9º ano, com lógicas de empreendedorismo, de cidadania e de passar também, há aqui um aspecto muito importante, uma coisa é compreender o mundo e compreender estes limites, compreender de forma talvez mais holística os problemas, e outra coisa é sentir-se capaz de agir sobre os problemas mudar o mundo, e que é fundamental. Portanto, é a lógica do empreendedorismo e da inovação social. E quando conseguimos incutir aos nossos alunos e formandos esta ideia de que eu consigo mudar alguma coisa, nem que seja na minha comunidade, ou pode ser no meu bairro, ou pode ser na minha cidade, ou pode ser no mundo. E há exemplos de jovens que fizeram isso. Quando têm este sentido de capacidade de mudança e sabem quais são os valores e os problemas que têm que ser resolvidos, então o potencial de transformação das gerações é brutal. Portanto, temos de trabalhar muito no tema da educação, é fundamental, desde logo e cada vez com mais, eu diria até com mais exigência quando vão crescendo, em termos do que conseguem fazer com as ferramentas que lhes são dadas e com a visão do mundo que recebem. Até porque depois quando crescem podem estar à frente, a Alice, podem estar à frente de um conselho de administração com poder e têm de saber o que é isto da governança, da boa governança. E hoje em dia também já é importante distinguir a governança mais tradicional e esta que hoje em dia se designa por governança da complexidade, que tem mais a ver com esta perspectiva ESG e sustentabilidade, não é verdade? É verdade. Além da expressão ser uma expressão que a gente poderia usar porque vivemos num mundo complexo, governança da complexidade é uma expressão que aparece num relatório muito recente da European Environment Agency, muito robusto, que é interessante no sentido de que, com tanta instabilidade geopolítica e com movimentos muito para retrair o que a gente fez de avanço regulatório, mais do que nunca fica difícil responder com uma governança firme, né, ou com uma governança mais voltada para essa parte da resiliência das empresas. E o que é interessante, Felipe, é que você comentou, e a Inês também comentou, valores e princípios fundamentais à parte de ideologia. E a governança na complexidade, assim como a European Environment Agency diz, ela é, na verdade, um redesenho da governança tradicional, que é o que a gente já conhece, uma caixinha de ferramentas, de procedimentos e de regras para gerir uma empresa, é um set, é um conjunto, né, de procedimentos, redesenhar isso com alguns princípios. Princípios fundamentais que independem de ideologia, que independem de background científico voltado para um ponto ou outro. E dentre esses princípios, especificamente um deles é cuidado, que é empatia, né, que é o enxergar, na verdade, também grupos diferentes com histórias diferentes, que vão ter efeitos na transição diferentes, mas também pensamento sistêmico. Então, é aquela consideração de que empresas não são ilhas, elas estão dentro de uma comunidade, dentro de uma região geográfica, e isso faz parte de um mundo, né? Então, pasme, elas não se bastam, né? E outras coisas interessantes, como precaução, antecipação, são princípios que transcendem qualquer modismo, chamemos eles de ESG ou não. Eles dizem a respeito da nossa responsabilidade. E ao usar esses princípios para redesenhar uma governança, que seria tradicional, a gente chega nesse conjunto nessa caixinha de ferramentas melhorada, ou um boost, né, mais eficiente. Eu penso que hoje em dia, sobretudo hoje em dia, com os desafios muito crescentes, é essencial esse redesenho. E o foco está justamente, não foi combinado, né? O Felipe e a Inês, como sempre, dizem coisas muito inteligentes e está de acordo com a melhor orientação da European Environment Agency. Deixa-me só salientar um ponto, esta ideia que as empresas não vivem isoladas e vivem num contexto de uma comunidade, de uma sociedade, de uma economia, e quanto mais resiliente e com equidade for esse contexto, mais competitividade as empresas terão. É isso. E, portanto, há aqui um ciclo virtuoso e os gestores e líderes que têm uma abordagem mais sistémica da sua atuação percebem não só
que a sua atuação direta é importante, mas a sua cadeia de valor é fundamental e a forma como se integram com o contexto envolvente, com o planeta e os recursos ambientais, com as comunidades, é fundamental. E as boas empresas, eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com empresas de cariz familiar, porque têm uma visão sistémica e de longo prazo, naturalmente. Portanto, não é uma coisa que seja imposta por regulação. E o cuidado, né? E tem esse também. E, portanto, isso... Quem consegue ter esta visão de médio e longo prazo, independentemente dos mercados acionistas e das cotações, consegue, de facto, ter uma forma de pensar e decidir diferente. E depois, obviamente, a questão dos valores é fundamental, porque há as modas, há as ideologias, há os fake news, mas se tivermos consciência dos nossos valores e coisas como bases, como evitar conflitos de interesse, criar uma governação onde as pessoas não estejam expostas a situações de conflitos de interesse. Portanto, há coisas básicas que, quando bem assimiladas pelas pessoas e até pelos jovens, depois as organizações são mais sustentáveis e mais resilientes naturalmente. Esta questão, Inês, traz-me também aquilo que hoje em dia considero que seja um dos grandes desafios para o setor empresarial, neste caso, que o Grace também representa. São os desafios regulatórios e muitas vezes operacionais, ou seja, quando começamos a olhar para as exigências, a implementação, como é que podemos transformar estas exigências em vantagens estratégicas, ou se, por outro lado, esta avalanche regulatória não tem de ser simplificada de uma vez por todas, porque a Europa parece-me estar a ficar um bocadinho atrasada. Isto é uma pergunta para os três, mas começando pela Inês. Primeiro é preciso compreender que os objetivos ambientais não são meramente ambições do ponto de vista de algum político no meio de Bruxelas que entende que tem que ser assim. Não. As metas e os objetivos são colocados no sentido de, principalmente, proteger os cidadãos e as próprias empresas, porque se trata, de facto, de garantir a longevidade do sistema económico e da sociedade no seu geral. Isto por um lado, mas por outro também trata-se de limitar as externalidades negativas associadas à atividade empresarial, porque essas externalidades têm um custo, e o custo é pago pela sociedade e, em última instância, até pelo contribuinte, do qual as empresas também fazem parte. Estamos a falar de custos de saúde, estamos a falar de custos nas infraestruturas, quer dizer, e tudo isso tem que ser pago. E, portanto, se nós não colocarmos algum tipo de limite, algum tipo de objetivo, quer dizer, estaremos perante uma situação, ou podemos estar perante uma situação, em que as externalidades tornam-se de tal maneira elevadas que é impossível que haja consequências nefastas para a sociedade e para a economia. E, portanto, primeiro é preciso saber isso. Segundo, vai muito ao encontro daquilo que nós já aqui falámos, a questão dos princípios e dos valores associados às lideranças das nossas empresas. Porque é assim, quando eu ponho o cinto de segurança dentro do meu carro, eu já não penso que estou a pôr o cinto para evitar a multa. Eu penso que estou a pôr o cinto para evitar algum choque que venha no futuro. E hoje nós precisamos de empresas que nem pensem sequer ou nem... É automático. Eu ponho o cinto, assumo aquele cinto porque quero me proteger, não porque quero evitar a multa. Agora, é importante que o cinto não esteja tão apertado que me asfixie, não é? Porque senão é pior a emenda que o soneto. Portanto, é preciso ter estas empresas que tenham este racional. Ok, eu vou utilizar isto para a minha segurança, vou-me preparar, vou antecipar, vou olhar para aquilo que é materialmente relevante para a minha empresa, aquilo que como é que eu afeto, como é que a minha cadeia de valor afeta o contexto onde eu opero, para depois me devidamente capacitar com novas competências. Por exemplo, análise de ciclo de vida, as questões relacionadas com a inteligência artificial, como é que eu integro a inteligência artificial nos meus sistemas para melhorar esse meu desempenho, como é que eu vou tratar os meus empregados, como é que eu os vou reter, a Alice já aqui falou, e o Filipe também. Portanto, tudo isso são competências, tecnologias, know-how que tenho que trazer para dentro da empresa para realmente, identificados os meus temas materiais, como é que eu agora vou agir? Isto é indissociável, diria Filipe, os conceitos ESG e a famosa Agenda 2030, não é? Só que 2030 já é amanhã. Tenho algumas preocupações acerca desta agenda, mas a Católica tem precisamente um observatório, chama-se precisamente o Observatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas Empresas Portuguesas. Portanto, e a investigação tem vindo a monitorizar, a acelerar a implementação desta agenda em Portugal através do acompanhamento de um grupo de grandes empresas e também pequenas e médias empresas nacionais. O que é que o Observatório neste momento nos diz acerca das empresas nacionais? Quais são as preocupações e quando olhamos para esta agenda,
O que é que está a ser feito? O que é que nos preocupa? Muito bem. De facto, é importante perceber que a Agenda 2030 é uma agenda universal, porque foi definida por altura de 2015 por um conjunto alargado de stakeholders, numa consulta muito, muito extensa, e que definiram as áreas fundamentais que deviam ser trabalhadas para o desenvolvimento humano e da sociedade e prosperidade de todos no futuro. Portanto, é uma agenda abrangente e universal, e, de certa forma, está mais imune a ideologias e modas e mudanças de paradigmas rápidos, porque tem uma visão de longo prazo. E foca, e tem a virtuosidade de ser abrangente, também tem, às vezes, o desafio de, como toca em quase tudo o que é importante para a vida e para o bem-estar das pessoas e das sociedades, acaba por também obrigar depois a algumas escolhas de quais dos 17 ODS é que eu vou trabalhar. Mas o que nós temos, portanto, o nosso observatório olha para as 60 maiores empresas portuguesas, quase todas, e para as 100, e para uma amostra de 100 PMEs de excelência, para perceber como é que trabalham no seu dia-a-dia e como é que integram na sua estratégia esta Agenda 2030 com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos notado que nós já fazemos este trabalho há cerca de 4 anos. Desde 2021 tem havido um aumento da importância dos ODS na estratégia das empresas. 80% das grandes empresas já incorporam os ODS na forma como trabalham. Das PMEs menos, cerca de 40%, portanto ainda há um caminho a fazer. E tem havido esta vontade. Temos ODS, o 8, o trabalho digno, o 13, a ação climática, lá está, o 12, a produção e consumo sustentável, e o 9, da indústria, inovação e infraestrutura, são aqueles que as empresas mais trabalham. Depois, obviamente, esta agenda, depois há fundações que trabalham muito a educação e o combate à pobreza. Portanto, depois cada stakeholder da sociedade depois também identifica os ODS e os objetivos específicos, as metas de cada um dos ODS. Agora, ainda há desafios. Já nota-se um gap entre as empresas maiores e as mais pequenas na integração dos ODS. E depois há aqui, por vezes, na implementação, há aqui ainda às vezes uma dificuldade de implementação, ou seja, eu acredito nestes objetivos, eu quero pô-los em prática, qual é a melhor forma de os fazer? E aí é que organizações como o GRACE ou o Observatório entram, porque podem permitir colocar as empresas em conjunto, a partilhar boas práticas, a estudar casos de sucesso e de insucesso, como é que a mudança pode acontecer e ser gerida nas organizações. E há aqui uma questão que eu acho que é fundamental, que é, só há impacto verdadeiro quando estes temas são trazidos para a estratégia da empresa, quando reconfiguram a cadeia de valor, quando obrigam a fazer coisas diferentes, aquela coisa de fazer uma açãozinha para ficar bem, não muda nada. No relatório. Exatamente. E, portanto, quando se consegue integrar estrategicamente alguns destes objetivos, e aí tem que haver uma escolha, eu não consigo integrar os 17, não é? Tenho que escolher. Por exemplo, no caso da Católica Lisbon, nós trabalhamos muito o ODS 17, Parcerias para o Impacto, e como entidade independente, reputada, credível, olhamos para temas importantes da sociedade, como a boa gestão da água, a saúde mental, ou agora o próximo, a demografia, e tentamos mobilizar empresas para trabalhar em conjunto, a fundo, esses temas. Portanto, foi a nossa escolha. E cada empresa terá que fazer escolhas, havendo obviamente uma base comum, e hoje em dia a medição da sua pegada carbónica e olhar para os produtos como o ciclo de vida dos produtos e a economia circular é fundamental. Portanto, no fundo, a exigência está a subir e a regulação está a ajudar a exigência a subir para que todos cumpram, digamos, uns mínimos olímpicos que são cada vez mais exigentes e bem, porque os desafios são cada vez mais complexos e difíceis, e depois cada empresa terá estrategicamente até que se diferenciar em termos de ganhar competitividade, trabalhando em algumas áreas que são enormes oportunidades de negócio, porque quem conseguir trabalhar temas desafiantes para a sociedade e conseguir inovar e criar novos produtos ou serviços, tem uma enorme oportunidade de negócio. Aliás, e uma coisa que eu aproveito para dizer, este é precisamente o problema que nós temos visto com muitas empresas, e a Alice também não me deixa enganar, que é a incapacidade de verem aquelas obrigações como mais do que compliance puro e duro. É uma checklist para preencher. É isso. E depois o que é que eu faço com aquela informação? Nada. E isso é uma fragilidade brutal. Sim, e a desvantagem que eu tenho sentido é que havia muitas empresas, como não era obrigatório, estavam à procura da oportunidade, da estratégia, no âmbito, digamos, destes temas ESG e ODS. Agora, que é uma obrigação legal, as equipas que estavam preocupadas em inovar estão preocupadas a fazer os relatórios. E, portanto, a lógica mudou para uma lógica de compliance, que tem desafios. Por outro lado, permite recolher um conjunto de informação que é importante,
análise de materialidade, análise de cadeia de valor, que poderão suscitar, digamos, inovações futuras. Portanto, é fundamental que as empresas não entrem numa lógica de compliance apenas, têm que cumprir os requisitos, isso vai trazer vantagens até de informação e de análise, Sim. como a Inês descreveu, mas é importante ter esta lógica de estratégica e de oportunidade. É muito mais que E uma não esque- checkbox, não é? Claro, e não esquecer o que está por trás do compliance. Eu sempre digo para todo mundo, o que está por trás da finalidade da exigência regulatória? Né? Além dessa urgência científica incontestável, são questões e são indicadores que contribuem para a eficiência. Né? A gente está falando de uma otimização de resultados, numa maximização de resultados com minimização de gastos de recursos. E além de ser o caminho mais ético. Então é sempre perguntar a finalidade. É uma preocupação, claro, com compliance, mas com propósito. E isso que a Inês falou é absolutamente essencial. Portanto, no fundo, estas linhas, para além de serem encaradas mais do que compliance, podem trazer maior competitividade, podem colocar as empresas num Certamente. patamar um bocadinho mais acima. Mas é preciso que elas façam. Exato, não é só... Não é só escrever. Exato, não é É só o pegar relatório de naquela- sustentabilidade Claro, é final pegar do naquela ano. informação, analisá-la de um ponto de vista estratégico e decidir qual é a minha prioridade para os próximos 2 anos, Claro. para os próximos 5, para os próximos 10. E de realmente agir sobre aquela informação. Porque senão é só informação. E empresas que têm portfólios de negócios podem, com essa informação, decidir, olha, estes negócios são menos interessantes porque não correspondem a oportunidades de futuro e vão ter problemas futuros de externalidades, de mais regulação e, portanto, eu vou reduzir estas atividades e vou aumentar ou redirecionar Exatamente. para áreas de futuro. E A houve tomada de empresas decisões. de muito sucesso que fizeram isso em áreas de energias renováveis, em áreas ligadas à saúde e bem-estar e que hoje em dia estão a crescer e com novos negócios em grande desenvolvimento porque são as áreas que vão ter mercados maiores no futuro. Isso é O fundamental. velhinho Oceano Azul, afinal, acaba sempre por ser a nossa referência. Exatamente. E para terminar, eu já percebi que este poderia ser, se quisermos, um conselho prático. Todos sublinham a importância do que acabamos de dizer, mas se pudessem deixar um conselho prático para as empresas que querem avançar na agenda ESG, qual é que seria a principal ação que recomendariam para gerar um impacto real e duradouro, para além, obviamente, de se manterem no Grace pelo menos durante mais 25 anos? Alice, comece por si. Eu fiquei pensando nisso, eu acho que um conselho prático, eu vou correr o risco de ser muito básica, tá? Eu vou correr esse risco. Eu acho que é construir um comitê interno que tenha um representante de todas as áreas, até daquela área que você acha que não tem absolutamente nada a ver. E colocar essas pessoas primeiro para estudar alterações climáticas, efeitos climáticos na empresa e a empresa no mundo. E eu acho que antes de a gente falar indicadores e ESG, a gente vai ter que dar um passo para trás, recorrer a fatos científicos e talvez ocupar todo mundo disso ao mesmo tempo não vai gerar muito resultado. E eu vejo muito a criação desse comitê porque com essa riqueza da participação e da multidisciplinariedade, como é o desafio, mas sobretudo do engagement, e é difícil ter uma palavra em português, né? O engajamento é pouco... Envolvimento. O envolvimento, compromisso. O envolvimento, compromisso, senso de propósito, empatia. Eu acho que começa por aí, na hora que todo mundo percebe que é um exercício de todos. Porque depois falar para vocês que tem que ter uma ação prática, um sujeito no conselho de administração, com uma cadeira firme com isso e muito amiguinho do CFO, isso é óbvio. Né? Exato. Porque sem dinheiro não vai fazer nada. Você ter uma boa execução abaixo do conselho de administração também é óbvio. Então eu vou ser mais óbvio ainda. Eu acho que o tema tem que ser estudado em um comitê com uma pessoa de cada área, por mais que você ache que aquela área não tem nada a ver. Acaba sempre por Eu ter acho que a qualquer coisa mudança a começa dizer. por aí. Muito bem. E Filipe? Eu diria que as empresas têm que, os líderes têm que perceber que o impacto e a sustentabilidade é a maior oportunidade de negócio do nosso tempo. E as empresas que olharem para estes temas de forma estratégica e pensarem como é que querem posicionar-se perante os desafios que a sociedade humana enfrenta, irão ser muito mais competitivas e ter maior potencial de crescimento. Com base nessa premissa inicial, depois começam a surgir ideias e oportunidades e formas de atuar que são mais estratégicas e essas que vão fazer a diferença. Inês, para terminar? Uma das coisas até que eu já tive a oportunidade de discutir com a Alice algumas vezes é levar as lideranças das empresas a ver efetivamente os impactos da sua cadeia de valor onde elas estão inseridas. Isso é essencial. Nós temos assistido e nós temos trocado algumas conversas sobre isso, que de facto há determinadas experiências que mudam completamente a visão
sobre determinados problemas para muitos dos líderes empresariais. Nós já vimos isso acontecer, dinamizado por algumas empresas e algumas instituições na Europa, e de facto o efeito que provoca em termos da liderança empresarial, de ver em primeira mão o que está a acontecer, seja, por exemplo, o gelo no Ártico, ou seja, por exemplo, os impactos associados a uma exploração mineira, ver como é que os impactos ao longo da cadeia de valor, não estou a dizer só no imediatamente antes ou no imediatamente depois, mesmo nas franjas do seu ecossistema, tem uma capacidade de influenciar as decisões estratégicas bastante significativa. E, portanto, se calhar essa seria uma das medidas, a par com aquelas que a Alice e que o Filipe disseram, que seria, se calhar, interessante expor alguns dos nossos líderes empresariais. Muito E bem, muito eu acho prática, né? muito práticos, É, exatamente. portanto, posso só acrescentar uma coisa. Nós estamos a enfrentar, neste momento, um tempo muito difícil, onde, a nível global, está a haver no fundo, uma oposição grande a tudo o que é sustentabilidade por questões meramente ideológicas. E, portanto, a resposta que nós que acreditamos nestes temas que temos vindo a falar não deve ser uma resposta ideológica contrária, porque depois só se extremam posições e não se chega a lado nenhum. Tem que ser uma resposta muito ponderada, objetiva, também fazendo escolhas daquilo, dentro dos objetivos que temos, aqueles que são mais importantes para os próximos passos. E, portanto, nós temos que evitar ideologias sobre estes temas e trazer muita objetividade, muita ponderação, a capacidade de fazer escolhas e alinhar estratégias para que, de facto, consigamos levar o planeta e as nossas economias e sociedades para o caminho da sustentabilidade. Sem dúvida. Acho que esse é um bom caminho, aliás, é o caminho que o Grace tem vindo a traçar nos últimos 25 anos e eu acredito que nos próximos 25, 50, 125, se calhar já cá não estaremos à partida, mas será certamente um caminho quando olhamos para o futuro. Inês Costa, Filipe Santos e Alice Curi, muito obrigada por terem vindo celebrar connosco os 25 anos do Grace, a quem, obviamente, eu só posso deixar aqui um ótimo, feliz aniversário. Muito obrigada também por nos terem acompanhado ao longo desta meia hora de conversa. Em nome do Grace, agradecemos a vossa presença neste evento que marca o início das celebrações do nosso 25º aniversário. 2025, um ano de celebrações. Este é apenas o primeiro de muitos momentos que irão decorrer ao longo deste ano. Queremos convidar todos os associados a juntarem-se a esta celebração contínua, com espaço para a partilha, reflexão e renovação do vosso compromisso com a sustentabilidade. Para marcar este 25º aniversário de forma especial, lançamos hoje o lema Sustentabilidade que Transforma. Queremos que todos os nossos associados sejam os protagonistas desta comunicação, mostrando como a sustentabilidade se traduz em impactos positivos, concretos, nas vossas empresas e na sociedade. A participação é simples e criativa. Cada associado poderá utilizar os suportes de comunicação que iremos disponibilizar, como templates para redes sociais, e-mail marketing, website, etc. e personalizá-los com o vosso logótipo e com compromisso individual nesta jornada de sustentabilidade. Acreditamos que juntos somos mais fortes e que a voz de cada um é fundamental para amplificar o impacto positivo que queremos gerar, para que esta celebração seja um sucesso e para que juntos possamos celebrar 25 anos de Grace com compromisso e sustentabilidade. Assim, convidamos todas as empresas associadas a aderirem a esta campanha, partilhando os vossos compromissos, aproveitando também este momento para mobilizar as vossas equipas e a vossa empresa como um todo em torno desta sustentabilidade com mais impacto e que transforma. Contamos consigo. Contem connosco.